Olá, tudo bem? Como vão? Hoje é? Dia 17 de abril. Isso, eu sou Tatiana Pitas, advogada trabalhista. José Pitas, ex-desembargador, trabalho até setembro. E, atualmente? Atualmente advogado. Vamos lá. Nós viemos falar hoje um pouquinho sobre as videoconferências, né? O sistema de videoconferência ou o sistema telepresencial, né? Que o TST denomina dessa forma, para sustentações orais. E a gente queria dar a nossa opinião, se a gente acha que é adequado, se a gente acha que não é adequado. E eu já vou perguntar para o Dr. Pitas o que ele entende. O senhor entende que as sustentações orais, né, que agora foram permitidas no âmbito dos TRTs e no âmbito do TST, feitas pelos advogados, né, para os desembargadores e ministros, tem a mesma efetividade, né, o mesmo calor humano, faço a pergunta e já respondo, né, o mesmo calor humano das sessões presenciais? O senhor acha que é válido? Eu acho que, usando a terminologia popular, é um quebra-galho relacionado com alguns tipos de sustentação oral. Eu penso que, em princípio, não deve haver sustentação oral assim, mas em alguns casos pode passar. Necessários. Alguns casos pode passar, como por exemplo agora que houve no pleno, havia uma necessidade de urgência naquele julgamento, né? Sim. Embora eu achei interessante o incidente que ocorreu lá. Alguém já observou que o Supremo Tribunal Federal tem o maior corpo de TI e deu falha. Agora imagine os outros. Pois é. Aqui vai uma crítica de uma advogada, né? Na minha opinião, e tenho orientado todos os meus clientes e parceiros advogados nesse sentido, de não fazermos a sustentação oral de forma telepresencial ou por videoconferência, porque eu consigo enxergar vários problemas tecnológicos. Né? Em primeiro lugar, dito, né, o que o Dr. Pitas acabou de falar ontem, uma sessão importantíssima que estava acontecendo no STF sobre a constitucionalidade da redução salarial, né, e da jornada, que vai impactar o Brasil todo, começou e não terminou. Vai terminar hoje, a gente espera, né, se a tecnologia permitir. Então, imaginem eu como advogada, me logar numa videoconferência para fazer uma sustentação e isso acontecer e eles entenderem que o erro tecnológico foi meu. E até uma das resoluções, que é a do TST, ela dispõe que é responsabilidade do advogado, né? Tá com a plataforma certa, com a internet certa, enfim. Como que vai ficar o direito do nosso cliente, né? O direito constitucional à defesa, que para mim é um dos maiores direitos que o jurisdicionado tem. Então, eu sou plenamente contra, Tatiana, essa questão da sustentação por videoconferência. Acho que ela tem, acredito, né, que ela tem muitas falhas, acredito que possa melhorar, mas o risco para o meu cliente hoje, eu entendo que é muito alto. Acho que o risco de esperar é menor. No caso do STF, né, é uma decisão emblemática. Então, eles vão tentar de um jeito ou de outro resolver isso, mas a que custo, né? E tendo a tecnologia que eles têm. Então, fora, né, a questão que eu falo que é a mais importante, que é o olho no olho. Eu queria dar até um exemplo aqui, que é o pedido de namoro. Imaginem a diferença de você ser pedida, né? Ou o senhor ser pedido em namoro ou em casamento, que seja. Virtualmente é interessante. De forma virtual,
É uma coisa, é uma sensação. Você vai ter uma sensação legal. Mas pensa aquilo acontecendo de forma presencial. É completamente diferente, é olho no olho. Eu, como advogada, quando vou fazer uma sustentação oral, eu percebo o olhar de cada julgador. E conforme uma afirmação de um julgador ou de outro julgador, eu vou com a minha sustentação para um lado ou eu vou com a minha sustentação para o outro. No momento da videoconferência, você não tem esse acesso às imagens dos desembargadores. Você não sabe se ele está muito interessado, pouco interessado, né? Você não consegue ter. Você não sabe se você precisa aumentar o tom de voz, se você precisa diminuir o tom de voz. Se naquele caso seria interessante você dar um exemplo, porque ele está fazendo uma cara de dúvida. Né? A sustentação oral, por mais que você leve um cronograma, ela é muito presencial. Né? Várias e várias vezes já aconteceu de eu parar uma sustentação oral, porque eu vejo que um desembargador, naquele momento que eu fiz um comentário, fez um outro comentário com outro desembargador, e eu dou aquele tempo para os desembargadores trocarem aquela ideia, e em seguida eu continuo a minha sustentação, porque é legal, né, essa troca de ideias. Então, eu quase fiz uma sustentação agora, né? Quase não. Mas é muito interessante, Fora que essa questão de estar presente, né, faz toda a diferença. Então, a minha opinião, já falei 20 vezes. É que eu tenho observado na legislação, nas normas que os órgãos têm emitido, como o Conselho Nacional de Justiça, os tribunais, é que, na verdade, essa videoconferência, ela é facultativa, não é uma coisa obrigatória. O advogado pode justificar, mas não precisa justificar muito profundamente essa justificativa. Basta dizer que ele não tem condições, o princípio da boa-fé deve prevalecer. Isso é importante, que prevaleça o princípio da boa-fé. Eu não tenho uma equipe de tecnologia, da informática, dentro da minha casa para se dar algum problema. Então, o juízo, neste caso, vai ter que ter a boa-fé. Eu fui, inclusive, terminando aqui já, né, que a gente fazer uma live no Instagram, que é uma transmissão ao vivo junto com outra estudiosa do direito, né, que a gente faz de par, pode fazer. E a minha live travou 3 vezes, ela teve que continuar a live sozinha. Então, imaginem que se uma live, né, que é uma plataforma que está há muito tempo no Instagram, deu problema, imaginem a videoconferência, o que pode acontecer. Então, eu entendo muito arriscado, na minha opinião. Se puderem, né, o tempo, neste caso, vai favorecer do que prejudicar o seu cliente. Bom, né? Essa foi a nossa opinião sobre a videoconferência e as sustentações orais, e a gente volta para uma próxima. Até mais.